Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Antes de mais, e como já vem sendo hábito, eu quero agradecer a todos vocês do fundo do meu coração por todos os likes que têm sido feitos aos vídeos do canal do Poder do Cosmos e por todas as subscrições que têm sido efetuadas aqui também ao canal do Poder do Cosmos no YouTube. Eu volto a recordar que tanto os likes como as subscrições são muito importantes, porque quanto mais likes nós tivermos, quanto mais subscrições forem feitas ao canal, mais facilmente o canal e os nossos vídeos irão aparecer nas buscas feitas tanto no Google como no YouTube e mais pessoas assim terão acesso a esta informação de uma forma perfeitamente gratuita. Eu hoje irei falar sobre um dos temas mais longos de que já falei até hoje e também um dos temas mais pedidos, que tem a ver com as crianças índigo. As crianças índigo têm uma série de características em comum, umas com as outras, que eu passarei agora a explicar. As crianças índigo começaram a aparecer já há alguns anos, sendo que começaram a aparecer mais a partir dos anos 70. Ou seja, neste momento nós temos não só crianças índigo, como temos adultos índigo também, porque essas crianças que nasceram nos anos 70 estão hoje, algures, entre os 30 e tal anos e os 40 e tal anos de idade e têm todas estas características que eu vou passar aqui a descrever em comum e que muitas vezes são confundidas com crianças hiperativas e acabam por ser mal diagnosticadas. Aliás, como muitos de vocês sabem, eu sou psicóloga, trabalhei como psicóloga clínica até há cerca de 2 anos atrás, só há 2 anos atrás é que deixei de ter prática enquanto psicóloga e encontrei muitas vezes nessa prática crianças índigo e crianças cristal também, que vinham mal diagnosticadas como sendo crianças hiperativas ou como tendo algum tipo de problema, algumas até já medicadas por psiquiatras e tudo, quando na realidade eles não tinham qualquer problema, não tinham nada de errado. Aqui a grande diferença era que nos anos 70, quando começaram a aparecer mais, aparecia um aqui, aparecia outro ali e neste momento nós estamos com uma estimativa de 1 em cada 4 a 5 crianças que nasce vem com características ou de índigo ou de cristal. E afinal, que características são essas que estão comuns a todas as crianças e agora os adultos índigo? Todas as crianças índigo vêm com uma alma muito adulta e geralmente são crianças que têm alguma dificuldade em relacionar-se com outras crianças porque pura e simplesmente não se identificam com as outras crianças. Acabam por sentir que não têm nada em comum, que a conversa que possam ter é uma conversa que não tem interesse para elas e acabam por apreciar mais o diálogo com os adultos e não com outras crianças da idade delas. E isto vê-se desde muito cedo, 4, 5, 6 anos, e não conseguem relacionar-se assim tão bem com as outras crianças quanto isso. Portanto, acabam por ser crianças que têm um pensamento, uma mentalidade mais parecida com os adultos, são muito mais maduros do que aquilo que deveriam ser para a idade que têm. Outra característica é que geralmente são extremamente inteligentes e podem até ser sobredotados numa ou mais áreas. Podem ser, por exemplo, subdotados para a escrita, a matemática, a nível de ciências. Geralmente vêm com uma dessas características também. Outra característica é que eles têm uma mente muito fértil e muito criativa. Os índigos estão constantemente a pensar e estão constantemente a querer criar novas situações e a querer descobrir algo de novo. Para além disso, eles não aceitam de maneira nenhuma a mentira e a falsidade. Com uma criança índigo isso não acontece. Eles não aceitam e eles não entendem sequer porque é que alguém há de mentir e não há de estar a ser sincero, porque é que as pessoas têm que ser falsas umas com as outras. Os índigos não compreendem como é que isso acontece. Outra coisa que também acontece, por eles não aceitarem nem mentira nem falsidade, é que eles podem se revoltar quando se sentem enganados, quando acham que alguém não está a ser justo com eles. Eles têm basicamente um espírito de filósofo e ao ter um espírito de filósofo quer dizer que eles não aceitam pura e simplesmente que um adulto lhes diga que sim ou lhes diga que não. Eles querem entender o porquê. Porquê que algo é permitido, porquê que algo
algo não é permitido, eles querem saber a origem, eles querem saber os motivos, eles querem entender o porquê. Eles querem sempre tentar perceber porque é que as coisas têm de ser da maneira que são. Outra característica ainda é que eles pensam sempre com sentido lógico, com um sentido crítico e lógico, e não funcionam no senso comum, que é aquilo que a grande maioria das pessoas e das outras crianças faz, que é funcionar com o senso comum, funcionar com isto tem de ser feito assim porque sempre foi assim. Os Índigo não. Os Índigo querem entender porquê. Eles querem entender de uma forma lógica, de uma forma racional, porque é que as coisas são como são e porque é que as coisas têm de ser feitas da maneira como estão a ser feitas. Outra coisa sobre eles é que geralmente são muito impertinentes e são muito irreverentes também. Eles não aceitam de forma fácil a estupidez humana. Isso para eles é algo que não faz qualquer tipo de sentido. Eles não entendem e não aceitam. E isto desde idades muito, muito pequenas. Eles vêm completamente contra a falsidade, vêm contra as injustiças e quando se deparam com falsidade e com injustiça, chegam-se mesmo a revoltar, porque para eles isso nem sequer é algo que possa ser minimamente aceitável. Aliás, eles são conhecidos por usarem expressões muito fortes e por vezes até insultuosas com outras crianças que não gostam quando estão perante determinadas situações que não lhes fazem sentido. Portanto, é muito comum numa escola, por exemplo, ouvir uma criança Índigo virar-se para outra e chamar nomes como és um estúpido, tu és parvo, tu és idiota, tu és chato. Eles não se controlam, eles são muito sinceros, são muito honestos, dizem aquilo que acham, dizem aquilo que estão a sentir e não dizem isso com maldade, nem com falta de educação. Eles pura e simplesmente dizem conforme estão a sentir e conforme lhes faz mais sentido dentro deles próprios. Outra coisa que não funciona com uma criança Índigo, e isto é muito importante para todos os pais e para todos os educadores, as crianças Índigo não entendem castigos. Ou seja, aplicar um castigo numa criança Índigo é contraproducente. Porquê? Porque uma criança Índigo precisa de entender o porquê das coisas. Portanto, simplesmente castigar não resolve nada. Se for explicado a uma criança Índigo com calma porque é que não deve ter uma determinada atitude, porque é que não deve ter um determinado comportamento, a criança Índigo irá aceitar essa informação, se lhe fizer sentido, se for lógica, e vai alterar o seu comportamento, vai alterar a sua atitude. Se não for explicado à criança Índigo o porquê e simplesmente forem castigados, o efeito é zero. Eles não vão ter nada em consideração e não vão de forma alguma entender o que é que se está ali a passar. Os Índigos, neste momento, estão classificados em 4 tipos diferentes. Eu vou começar por explicar então os 4 tipos de Índigos que existem. O primeiro tipo de Índigo sobre o qual eu vou falar são os humanistas ou líderes. E quais é que são as características deste tipo de Índigo? No caso destas crianças, são crianças extremamente verbais e são crianças que vêm com uma missão de trabalhar com as massas, nomeadamente falar para as massas, passar a mensagem, passar informação, falar com os outros, o tentar explicar certas coisas aos outros e vem também com uma missão de curar as relações humanas. Por tudo isto, são aquelas crianças que vão ser os futuros médicos, advogados, professores, comerciantes ou até políticos. São caracterizados por uma hiperatividade e daí haver às vezes aqui os diagnósticos errados como sendo crianças hiperativas, que são coisas que eles não são, exatamente porque eles não conseguem estar parados. Eles têm que estar constantemente em movimento, constantemente a fazer ou a pensar em alguma coisa. São crianças extremamente sociáveis que se conseguem dar com todo tipo de pessoa, desde outras crianças até aos adultos, desde crianças e adultos mais fechados até crianças e adultos mais abertos. São crianças que gostam de falar, gostam de comunicar e gostam de se relacionar com as outras pessoas também. Para além disso, são crianças que têm tendência, quando acreditam verdadeiramente em algo, em ir contra tudo e contra todos para defender os ideais, para defender aquilo que eles acreditam ser o correto e que acreditam ser aquilo que está certo.
Outra característica sobre eles é que eles têm dificuldade em estar em filas de espera, por exemplo, e têm dificuldades, aliás, em estarem parados ou terem que esperar no geral. Eles não compreendem isso, eles têm que estar em movimento, eles têm que estar a fazer mais qualquer coisa. Para além disso, são crianças também que, quando são dados brinquedos, muitas vezes não brincam com os brinquedos. Ficam mais entretidos em tentar desmontar ou tentar entender como é que aqueles brinquedos funcionam. E quando finalmente entendem e acabam de desmontar e de perceber, acabam por pôr para o lado e o interesse por aquele brinquedo acabou completamente. Já sabem para que funciona, já sabem como funciona, e pronto, não vêem grande utilidade em brincar. Aliás, estas crianças gostam muito mais é de ler. São crianças muito agarradas aos livros, que vivem a leitura de uma forma intensa e gostam verdadeiramente de o fazer. Para além disso, também são crianças um pouco esquecidas. Às vezes até parece que têm a cabeça um pouco no ar. Portanto, se querem que eles realizem tarefas como arrumar o quarto, arrumar os brinquedos, limpar alguma coisa, convém eles serem recordados e lembrados várias vezes disso, porque podem pura e simplesmente esquecer-se e não estarão a fazer com maldade. Estarão a fazer pura e simplesmente porque lhes sai de algo, de uma forma mais natural fazê-lo dessa forma, eles esquecem-se. Portanto, eles também têm que ser recordados várias vezes. Outra coisa muito importante para estas crianças é que eles seguem a máxima de que se alguém quer ser respeitado, tem que respeitar primeiro. Ou seja, eles não vão pura e simplesmente respeitar um adulto ou respeitar uma figura de autoridade simplesmente porque são mais velhos ou porque têm autoridade sobre eles. Eles só irão respeitar um adulto se o adulto os souber respeitar a eles também. Se eles acharem que não estão a ser respeitados, eles revoltam-se e pura e simplesmente perdem qualquer respeito que poderiam ter por aquela pessoa. E isto inclui pais, professores, colegas, qualquer pessoa, qualquer adulto que tente lidar com uma criança indígo, que seja humanista ou líder. Outra situação aqui importante com eles é que eles aprendem vendo o exemplo por parte dos adultos. Ou seja, adultos, se querem que esta criança indígo entenda e faça as coisas, vocês têm que liderar primeiro dando o exemplo. Eles querem ver se é realmente assim que se deve agir. Portanto, dizer a uma criança indígo que não se deve mentir e depois a seguir o adulto mentir em alguma situação em que a criança assista, a criança não vai entender e vai perder o respeito por esse adulto também. Lembrem-se que eles não gostam de injustiça, nem mentira, nem falsidade. Isso com eles não funciona. Outra situação tem a ver com negociação e diálogo. É a melhor maneira de lidar com este tipo de criança. Explicar, dialogar, falar como se fosse uma pessoa adulta. É assim que eles entendem e é assim que eles aprendem. Se tentarem lidar com eles de outra forma, não vão conseguir ter grande efeito. Para além disso, outra característica destas crianças é que estão muito atentos aos sentimentos de todas as pessoas. Eles querem entender se as pessoas estão bem, se as pessoas estão mal. Se alguém está triste, a criança indígo vai querer saber o porquê, vai dizer para poderem desabafar com eles e vão querer ajudar verdadeiramente, porque é uma das missões deles. Este é o primeiro tipo de criança indígo. O segundo tipo de criança indígo são os chamados artistas, que por vezes também são muito parecidos com as crianças cristal, de que eu irei falar ainda noutro vídeo mais à frente. Estas crianças são muito mais sensíveis do que todos os outros indígos e são crianças que são atraídas pelas artes. São os nossos futuros poetas, escritores, os músicos, professores e artistas no geral. Eles são experimentadores, eles gostam de experimentar com cores diferentes, formas diferentes, sons diferentes, maneiras diferentes de conjugar algo. São eles que vão também experimentar vários instrumentos diferentes, não porque não gostem, antes pelo contrário, eles têm tendência para gostar muito de música, mas porque eles querem saber simplesmente do que é que gostam mais. Portanto, é natural eles estarem a aprender piano, depois quererem aprender guitarra, quererem experimentar um saxofone também e apreciam verdadeiramente os instrumentos, mas eles gostam de fazer estas experiências, eles gostam de fazer coisas que sejam
são diferentes. Portanto, eles acabam por se entusiasmar, lá está, novas cores, novas formas, novas combinações e novas possibilidades. Eles têm também os sentidos muito apurados e esses sentidos apurados chegam ao ponto de eles conseguirem captar cheiros e conseguirem captar vibrações que as outras pessoas não conseguem captar e que mesmo os outros índigos têm alguma dificuldade. Eles são também muito sensíveis ao ambiente que os rodeia, nomeadamente cheiros, cores, luzes, ruídos, muito sensíveis. Eles são completamente apaixonados pela beleza e pela harmonia. Para além disso, são também teimosos, são impacientes, também não gostam de estar muito tempo parados e têm uma consciência muito clara da missão que têm a fazer aqui neste planeta. Não gostam também de pessoas que não respeitem os outros, não gostam de pessoas que tenham ódio dentro delas próprias e acabam por se afastar desse tipo de pessoas porque eles são muito sensíveis e a agressividade é algo que eles não conseguem compreender e não conseguem aceitar. E este é o segundo tipo de criança índigo. Eu sei que tive que dividir este vídeo em duas partes, mas o vídeo era demasiado longo para estar tudo dito em apenas um vídeo. Por hoje é tudo, era esta a informação que eu gostaria de passar. Se tiverem alguma questão, podem fazer perguntas através dos comentários aqui mesmo em baixo no canal do YouTube. Podem fazer também os vossos comentários na página do Poder do Cosmos no Facebook. Podem fazer também perguntas no grupo Poder do Cosmos no Facebook. Enviar um e-mail para poderdocosmos@gmail.com ou podem entrar em contacto comigo através da wengo.pt, onde eu estou presente todos os dias a dar consultas. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado desta informação e que tenham ficado um pouco mais esclarecidos. Desejo a todos uma excelente semana, com tudo a correr bem. Namastê! E muito obrigado por me terem ouvido.